Olá, Fael. Eu me chamo Michel. Eu moro em Gallup, no Novo México. Eu sou navarro e tenho 21 anos. E para quem não sabe, o povo navarro é um povo indígena da América do Norte. Eu tenho família que mora em uma fazenda ao sul de Gallup, a meio caminho entre a cidade de Zuni. E são cerca de 30 minutos para dirigir até a terra da minha família. E eu posso dizer que é quase no meio da floresta. Eu cresci ouvindo histórias de bruxas, lobisomens, assombrações e até de skinwalkers. Bem, quem é de fora não acredita, mas o nosso povo vive um longo conflito com esses seres sobrenaturais, o que mostra o quanto essas bruxas são uma praga para o meu povo. Fora da estrada principal, é apenas um quarteirão para chegar até a nossa fazenda. Eu lembro-me de estar perto de uma bruxa quando eu tinha cerca de 7 anos. Eu estava na casa dos meus tios, e a nossa fazenda tem 3 casas. Ele, a minha mãe e a sua namorada estavam bebendo. Então, o meu primo de 10 anos me chamou para brincar lá fora. E isso era por volta de 15 horas. Então, em certo momento da brincadeira, a bola caiu na entrada da floresta e quando me aproximei para buscar, eu vi uma velha com cabelos brancos e desgrenhados correndo de dentro da floresta na minha direção. Eu, em pânico, corri dali o mais rápido possível. Porém, ela parou e não saiu da floresta. O meu primo também viu, e então voltamos para casa para chamar o meu tio. Ele vasculhou toda a área, mas nada encontrou. O meu primo ficou com muito medo e muito perturbado naquele dia. E na manhã seguinte, ele não acordou em seu quarto, que era o mesmo quarto que eu dormi naquela noite. Ele simplesmente desapareceu. Eu tive um sonho em que aquela bruxa o chamava para a floresta e ele a seguia. Foram feitas várias buscas, mas ele desapareceu sem deixar rastros. Já faz tanto tempo que eu me lembro apenas desses detalhes importantes. E depois disso, eu não me lembro do que aconteceu. Aquele tio morreu naquele ano. Ele criava dezenas de burros para proteger as nossas terras dos coiotes. Isso mesmo, para quem não sabe, os burros são o terror dos predadores, e principalmente de coiotes. Os nossos burros matavam dezenas de coiotes por ano, além de matar todas as cobras que invadiam a nossa propriedade. Porém, em uma certa manhã, o meu tio acordou e viu que todos os seus burros estavam mortos. Estavam simplesmente caídos, sem nenhum vestígio ou causa de suas mortes. O meu tio falava que aquele evento não foi morte natural, e sim uma feitiçaria de uma bruxa skinwalker. E então ele começou a investigar essas bruxas na floresta, até que foi encontrado morto na floresta, já em estado de decomposição. As nossas terras eram constantemente assombradas por bruxas que jogavam pedras em nosso telhado durante as madrugadas e por uivos que vinham da floresta à noite. Bem, não eram simples uivos de coiotes, mas parecia algo mais assustador e demoníaco. Eu ficava assustado com o pensamento de uma bruxa tentando espiar dentro da minha janela, ou ouvindo os barulhos que ela poderia fazer na floresta à noite.
Então, passei a dormir no quarto da minha mãe, pois como ela era solteira, ela não importava. Mas naquela noite, por algum motivo, eu acabei dormindo no quarto do meu avô, já que ele estava na casa de um dos seus filhos. Eram cerca de 3 da manhã e eu acordei com os uivos mais aterrorizantes que eu já ouvi. Parecia um cruzamento entre uma hiena e um porco. Os uivos constantes entre o que quer que estivesse do lado de fora da janela me assombrou naquele momento. Eu escutei por alguns segundos, mas fechei os meus ouvidos o mais forte que eu podia por puro terror. E o maior medo que eu já tive foi naquele momento. E depois do terror, eu fui para o quarto da minha mãe e fui para a cama dela contando o que aconteceu e tremendo um pouco. Eu ainda tinha aula naquela manhã. Então, quando eu saio, eu vejo lá fora, em frente à nossa casa, um cachorro de rua. Bem, eu não dei muita atenção. Entrei no carro e a minha mãe me levou até a escola. Porém, quando eu voltei, o cão ainda permanecia no mesmo lugar. A partir de então, o cão passou a morar conosco. Porém, eu sentia algo de errado naquele cão. A minha avó chamou o curandeiro antes e ele disse que aquele cachorro estava em conluio com as bruxas. Eu tentei me livrar dele, mas aquele cachorro sempre voltava. Era magrinho e muito arisco. E eu sempre tive uma vibe ruim daquele cachorro, o que não era normal, porque eu amo cães. Na nossa casa, morávamos os meus avós, a minha mãe e eu. A minha mãe também nunca gostou daquele cão. Mas o meu avô tinha um afeto muito especial por ele, e era muito estranho, pois diferente de mim, o meu avô nunca gostou de cães, mas daquele ele gostava, e também chamava o cão de Paimon. A minha avó o questionava o porquê do nome, e o meu avô dizia que não foi ele que deu esse nome ao cão, pois esse era o nome real do cachorro. Anos mais tarde, eu descobri que Paimon é um dos reis do inferno. Bem, eu não estou ficando louco, mas eu escutava o cão chorando pela casa, mas não chorando como um cachorro, e sim como uma pessoa, e às vezes o escutava rindo ou sussurrando. A casa era de 2 andares, e os únicos quartos que ficavam no andar de cima eram o meu e o do meu avô. A minha mãe e a minha avó dormiam nos quartos de baixo. A minha avó não dormia no mesmo quarto do meu avô porque achava ele muito sombrio. Uma noite, em que eu estava em meu quarto, eu escutei uma voz que eu nunca ouvi antes me chamar pelo lado de fora da porta. E essa voz pedia que eu abrisse a porta. Eu levantei meio sonolento e, achando se tratar de algum parente ou amigo da família, eu abri um pouco a porta. Mas o que vejo ali no corredor era aquele cão rindo. Então eu fechei a porta bruscamente e ele tentou impedir. Porém, eu consegui fechar. Ele começou a bater de forma violenta na porta, como se fosse alguém socando com muita força. E eu gritava, mas ninguém ouvia. O meu avô, que dormia no andar de cima, tinha um sono pesado. E a minha mãe e a minha avó, que dormiam no andar de baixo, provavelmente não escutariam aquela barulheira toda. Mas depois de alguns minutos, que pareceram horas de terror, o meu avô aparece. E quando ele chegou em meu quarto, aquele cão já não estava mais lá.
Contei para ele tudo o que aconteceu, e a única coisa que ele disse foi para mim parar de perturbar o cachorro dele. A minha avó, cansada da situação, chamou outro curandeiro, e este fez um ritual navarro para espantar o mal da nossa casa. E a partir de então, aquele cão desapareceu. Um ano depois, a minha mãe morreu. Eu acredito que foi bruxaria forte que contribuiu para a sua morte. Ela morreu de um resfriado forte, que foi muco em seus pulmões. Eu estava dormindo em seu quarto, mas não em sua cama. Eu fui para a cama, era cerca de 10 da noite, e ela estava muito fraca e fria, como se estivesse alucinando. A minha avó cuidou dela pela manhã, mas quando voltei da escola, ela havia partido. Havia alguns curandeiros na nossa casa, e eles falavam que não foi uma morte natural, e sim feitiçaria. Pois poucos dias antes, uma mulher apareceu em nossa casa pedindo informações, e ela não parecia ser do nosso povo. Ela parecia mais uma típica americana loira. E nós, navarros, somos americanos porque vivemos nos Estados Unidos. Mas originalmente, o nosso povo veio da Sibéria e habitamos os Estados Unidos muito antes dos americanos chegarem nessas terras. Aquela mulher pediu algum tipo de informação para a minha mãe. Ela entrou em nossa casa e tomou um chá com a minha mãe. E antes dela ir embora, ela deu uma pulseira para a minha mãe e ela colocou no pulso. E a partir disso, ela veio a ficar doente, morrendo 4 dias depois. Os curandeiros falaram que a pulseira estava enfeitiçada e que aquela mulher era na verdade uma bruxa skinwalker. Aquele dia mudou a minha vida completamente, pois nunca mais fiquei naquela casa frequentemente desde que a minha mãe morreu. Eu passei a morar na cidade com meu pai. E circunstâncias estranhas continuaram a acontecer naquela casa. E frequentemente, durante as noites, um coiote, imitando de forma grotesca a voz da minha falecida mãe, ficava chamando a minha avó pelo lado de fora da casa. E também encontrávamos vários objetos de bruxas em nossa propriedade. Uma vez, o meu avô foi me visitar na cidade, então fomos comer no McDonald's. Ele disse que a nossa família pode ser um alvo dessas bruxas malvadas. Ele disse que uma vez, nos anos 90, quando os meus tios e os seus amigos estavam na fazenda fazendo um churrasco, vale lembrar que nessa época ninguém vivia ali, apenas as vacas dos meus avós. E é por isso que temos terras aqui, neste lugar isolado do mundo. De qualquer forma, o grupo do meu tio vê uma fogueira na floresta e uma bruxa fazendo um ritual de dança no topo de uma pedra. Eles começaram a atirar nela, e então ele vê a bruxa subir nas árvores como se estivesse voando. E logo em seguida, ela desapareceu. Eles, com muito medo, vão embora, e aquela bruxa os expulsa daquelas terras. Esta área tem muitas árvores, e não é estéril e plana como a maioria da nação navarro. E como era na mesma estrada, e os meus tios e os seus amigos também moram perto, o meu avô disse que talvez a bruxa seguiu os meus tios de volta para onde fica a terra da minha família. E se você é dessa área, conhece muitas pessoas que afirmam terem visto essas coisas malignas.
Bem, desde então, as coisas pioravam na fazenda dos meus avós, pois as assombrações eram constantes. Aqueles uivos que eu ouvia na floresta foram se aproximando da fazenda cada vez mais, até que o uivador logo se apresentou. O meu avô conta que era de fato um lobisomem, uma criatura humanoide semelhante a uma mistura de lobo com homem, e ele tinha os olhos amarelos e quase 2 metros de altura. Meu avô conta que quando viu o lobisomem, ele conheceu o homem que se transformava na fera. Era um curandeiro local que vivia em um ponto da floresta. Esse lobisomem matou os coiotes, que na verdade eram apenas marionetes para as bruxas, e também perseguiu e afastou as bruxas de nossa terra. E graças a esse lobisomem, os meus avós puderam ter paz naquela fazenda, mas ainda assim, coisas estranhas aconteciam, porém com muito menos frequência. O meu avô morreu poucos anos depois, restando apenas a minha avó, 2 tios e 2 primos naquela fazenda. Um monte de boas lembranças permanece em mim daquele lugar, pois apesar das tragédias, coisas boas também aconteciam ali. Eu gostaria de ter mais tempo com aqueles que perdi, a minha mãe, o meu avô e o meu tio. Já se passaram 9 anos desde que a minha mãe morreu, e cada dia é um dia que eu me afasto dela e das minhas pequenas lembranças dela. Boa noite.